Queridos, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14 apenas. Êxodo 20, versículo 14. A gente vai dar sequência à nossa exposição, chegando agora ao 7º mandamento. Faltarão ainda mais 3 mandamentos para a gente encerrar. E lembrando, caso você tenha perdido alguma mensagem dessa série, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, também no aplicativo da igreja, no Spotify. Você pode voltar lá para relembrar, para ouvir, assistir de novo. Então vamos fazer a leitura, um versículo muito pequeno que diz assim: não adulterarás. Vamos orar mais uma vez? Deus, te pedimos agora que o Senhor possa nos usar, possa nos capacitar diante de um assunto tão complexo, tão polêmico, que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento para compreendermos, ó Deus, que a sua obra começa em primeiro lugar em nossos corações. Que a sua obra, a sua ação, a sua transformação começa em primeiro lugar em nossos corações. E que nós necessitamos diariamente sermos transformados pela tua graça. Que nós possamos ter essa consciência. E que tudo que nós façamos aqui nessa manhã, o Senhor receba a glória e que nós recebamos a graça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, seguindo então, só para a gente relembrar o que vimos até aqui, nos 4 primeiros mandamentos que nós já abordamos, nós vimos que se tratava do nosso relacionamento vertical, ou seja, era de uma relação do homem com Deus, a forma como Deus determinava que nós deveríamos nos relacionar com Ele. Vimos então no primeiro mandamento, só para a gente relembrar, é uma síntese, dizendo no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então o objetivo era Deus determinando que nós deveríamos adorar ao Deus certo. Ele sabia da nossa inclinação para a idolatria, sabia que nosso coração era animoso para criar ídolos, então Deus fala, olha, não tenhas diante de mim outros deuses. Ou seja, adore o único Deus verdadeiro, o Deus Criador. No segundo mandamento, no versículo 4, 5 e 6, também falando acerca da idolatria, Deus fala, olha, não farás para ti imagem de escultura. O objetivo era garantir que uma vez sabendo, conhecendo o Deus verdadeiro, esse Deus deveria ser adorado da forma como Ele determina. Porque uma adoração diferente daquilo que Ele determina é uma adoração a um Deus falso. Então essa era a preocupação de Deus na nossa forma de se relacionar com Ele. Terceiro mandamento, no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento tinha como objetivo garantir que, ao falarmos de Deus, ao falarmos com Deus, sobre Deus, falássemos com um coração arrependido, um coração temeroso, um coração que teme ao Senhor, um coração que compreende a obra redentora que Ele fez em nós. Falar com o coração certo. De nada, a gente viu nessa exposição que de nada adianta falar sobre Deus, falar palavras boas de Deus, se nosso coração de fato não deseja aquilo. Se o nosso coração arde em inveja, é inflamado em ira, em malícia, em maldade. Então a ideia era garantir que o nosso coração estivesse contrito diante desse Deus. E no 4º mandamento, no versículo 8, lembra-te do dia de descanso, tinha como objetivo garantir a motivação certa do nosso culto, da nossa adoração.
Assim como o dia de descanso no Antigo Testamento era o sábado, marcava o ápice da obra da criação, que foi quando Deus olhou para tudo que fez e viu que era bom e descansou. Agora nós celebramos, cultuamos aos domingos, porque marca o ápice da obra da redenção. Quando Cristo ressurge dos mortos, rompendo os grilhões, tomando a chave dos infernos para nos proporcionar vida. Então, a motivação do nosso culto é a certeza de que o nosso Redentor vive. E se nós cultuamos a esse Deus, essa deve ser a nossa motivação, glorificar a Deus em todo momento. Não apenas aqui na igreja, mas agora a nossa vida é uma vida de culto, uma vida de adoração. Por quê? Porque o nosso Redentor ressuscitou, venceu a morte para nos dar a vida eterna. Essa era a mensagem do quarto mandamento. Depois, então, Deus começa a trabalhar, a partir de agora, o nosso relacionamento com o próximo, ou seja, o nosso relacionamento vertical. E o curioso é que, para não passar batido, né, o primeiro mandamento que ele fala, logo em seguida, é acerca da honra ao seu pai e à sua mãe. O objetivo disso era, Deus nos exortava ao cuidado, ao respeito, não apenas por nossos pais naturais, mas também pais espirituais. E o livro de Provérbios, só a título de exemplificação, é um livro que nos instrui a todo momento buscar conselho de pessoas sábias, pessoas mais velhas, dos nossos próprios pais, das nossas autoridades espirituais. Então a Bíblia, Deus tem um cuidado dizendo, olha, valorizem essas pessoas, porque essas pessoas são fundamentais para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida. Então Deus tinha esse cuidado, essa exortação para nós. E no sexto mandamento, que nós vimos no nosso último encontro, era um claro conselho, uma exortação, uma ordenança, no sentido da garantia da vida, a proteção da vida, quando ele falava, não matarás. Então, chegamos agora, isso foi só uma introdução para a gente relembrar, chegamos agora ao mandamento de número 7. A exemplo do último mandamento que nós vimos, parece ser um mandamento de fácil compreensão. Quando a gente lê de maneira fria, de maneira rápida, a gente parece compreender muito fácil. Mas como nós oramos no início, a transformação, tudo aquilo que Deus fala para nós, começa em primeiro lugar em nossos corações. E quando envolve o coração do homem, aí se torna um pouco mais complexo. Porque nós vemos muitas pessoas em nossa sociedade atribuem a tudo isso que tem acontecido às atitudes dos homens. E aí as pessoas acham que pessoas entram na vida do crime porque não tiveram oportunidades, ou porque não tiveram condições financeiras, ou porque não tiveram acesso a boas escolas, a educações. E a gente vê um governador do Rio, que era juiz federal, sendo acusado de corrupção. Não faltou educação para ele, não faltou escolas boas para ele, não faltou uma boa universidade para ele. A grande questão é que o que pode transformar corações humanos não é educação, não é saúde, não é ciência. Quem transforma o coração do homem é Deus. Então o que nós precisamos são corações regenerados, corações transformados. E Deus trata diretamente sobre isso nesse mandamento. Quando lemos de maneira expressa, de maneira rápida, a gente logo pensa, encontramos duas possíveis significações acerca desse mandamento. Uma é óbvia no sentido de adulterar, e adulterar a gente pode entender no sentido de que algo foi modificado, algo foi feito, transcrito de maneira errada, de maneira equivocada, algo foi defraudado, algo foi falsificado. Mas também podemos encontrar e certamente seria a melhor aplicação dentro
daquilo que as Escrituras falam, o adultério enquanto ato, violação de uma regra de fidelidade conjugal. Talvez esse seja o nosso primeiro pensamento, a violação que o casamento, a regra de fidelidade que o casamento nos impõe. Nós que somos cristãos, que temos valores cristãos, sabemos que a fidelidade é um dever do cristão. Mas o grande questionamento e o pensamento majoritário acerca do adultério é que ele se dá com a infidelidade estabelecida somente num ato, numa prática. Ou seja, no caso do casamento, quando um parceiro que não o seu companheiro habitual, você se deita com outra pessoa, você se relaciona com outra pessoa que não o seu cônjuge. O mundo, às vezes, tenta impor essa percepção. Só é adultério, só é traição quando você se deita com alguém. Mas aí seria muito fácil. Seria muito simples essa interpretação. E esse é um pensamento extremamente secular. Então, o nosso desafio nessa manhã é fazer com que seja substituído esse pensamento secular e posto no lugar dele um pensamento bíblico. O que Deus estava verdadeiramente querendo dizer quando falava não adulterarás? E obviamente, assim como na outra exposição, né, se trata de um assunto extremamente polêmico, politicamente incorreto diante dessa sociedade que a gente vive, e agora com essas transmissões na internet, a gente tem que ter cuidado ainda mais redobrado com aquilo que a gente fala, não apenas com os não cristãos, mas com os cristãos também, que às vezes recortam uma frase, um texto isolado que você fala numa pregação, e aí destrói a vida do cara. Então a gente tem que ter muito cuidado, medir muito bem as nossas palavras, mas em termos práticos, em primeiro lugar, o teor desse mandamento, sem dúvida alguma, era a proteção e a santificação do matrimônio instituído por Deus. Mas é também bem mais amplo, como a gente sempre fala, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem das Escrituras é muito mais complexo, muito mais amplo do que aquilo que a gente simplesmente lê. Porque há uma ação espiritual. Não se trata apenas de um livro comum, mas se trata de um livro em que Deus age através dele. Se trata de um livro em que Deus fala através dele. Então, traz algo muito além. E é bem mais amplo, porque a traição, o adultério, ele pode se dar de muitas outras formas. Ele é muito mais amplo, porque envolve toda e qualquer imoralidade sexual. Envolve a fornicação, a prostituição. Envolve a sodomia. Sem dúvidas alguma, trata-se de um mandamento proibitivo, isso a gente não tem dúvida, que abrange muitas coisas, mas a gente tem que tentar enxergar e delimitar o quão abrasivo, o quão grande esse mandamento é para a nossa vida. A gente vive numa sociedade muito difícil, onde a imoralidade sexual é cada vez mais incentivada por meio da cultura. Quando a gente estuda sobre a formação da sociedade, a gente vai ver que a sociedade é um dos pilares, a cultura é um dos pilares de qualquer sociedade. A cultura é um dos pilares que sustenta qualquer sociedade. E quando a gente olha para a nossa cultura, a gente vê uma cultura incentivadora, uma cultura extremamente imoral e que incentiva a imoralidade. E não pensem que isso é por acaso, não, tem um propósito, há um porquê disso. É algo incentivado, é algo intencional. A moralidade cristã sempre foi um pilar da sociedade. Os princípios, os valores judaico-cristãos formaram toda a sociedade ocidental. Então, um dos objetivos deles
destruir essa moralidade cristã. Por quê? Porque quando se destrói a moralidade cristã, se destrói a família. E quando se destrói a família, destrói a principal instituição de Deus para o homem. Lá em Gênesis 1, Deus olhou para Adão e falou: Adão, não é bom que esteja só. Dar-te-ei uma auxiliadora idônea. Deus ali institui a família. Deus ali declara: olha, é bom que o homem viva em família. E a moralidade é o que sustenta a família. Então, destruindo a moralidade, destrói-se a família. Esse é o objetivo, destruir a família. Então, para isso, incentivam a prática sexual precocemente. Adolescentes iniciam cada vez mais cedo a sua vida sexual. Crianças ainda, muitas das vezes. E além disso, incentivam a sexualização através da dança, através da música. Antigamente, quando eu era adolescente, eu começava a ouvir música em inglês. Aí a gente não entendia nada. Música boa, batida legal, mas eu não falo inglês. E aí depois de velho, eu fui ver as letras de algumas músicas que eu ouvia quando eu tinha 12 anos de idade. Só baixaria. Antigamente isso, na música brasileira, era velado. Hoje em dia, não. Então, cada vez mais se incentivam a sexualização através da cultura, da música, da dança, do corpo. Introduzem, e isso para mim é um dos piores males da nossa sociedade, introduzem a pornografia nos lares, por meio da arte, por meio da dança, por meio do cinema, das novelas, das séries. Tudo isso com o objetivo, queridos, de destruir qualquer vestígio de cristianismo da nossa sociedade. Então, os movimentos começam a se unir, a se levantar, a brigar por suas causas, passando a confrontar o cristianismo através da promiscuidade sexual. Essa é a forma como eles lidam com isso. A imoralidade sexual é uma artimanha de Satanás para destruir a família, essa instituição que foi criada por Deus. E infelizmente ele tem conseguido. Ele tem tido sucesso. Quando olhamos, só para a gente abrir um parênteses aqui, em virtude desse momento em que a gente vive, falando ainda sobre a cultura, e isso é um conselho que eu dou aos pais, sobretudo de crianças e adolescentes. Vocês já viram as séries que seus filhos assistem na Netflix? Séries com classificação etária de 12, 14, 16 anos, que ensinam adolescentes a fazerem sexo, a terem relações sexuais. Não ensinam explicitamente, mas dão a entender que isso é normal. Quando a gente falar sobre a pornografia, e a gente vai ter que entrar nesse tema, eu fiz algumas pesquisas, e a gente vai ver que existem alguns dados que apontam que com 9 anos, em média, a criança tem contato com a pornografia. 9 anos. E existem pais que sequer olham os celulares dos seus filhos. Seguindo adiante, abro outro parênteses em virtude desse politicamente correto que nós vivemos, né? Eu tenho visto muitas igrejas abordando temas que estão em evidência, temas da moda, de acordo com a agenda ideológica de alguém. Ao meu ver, um puro reducionismo do evangelho, no sentido de que tudo aquilo que nós vimos na sociedade, o racismo, a imoralidade sexual,
a desigualdade, a miséria, a corrupção, tudo isso são sintomas. Sintomas de uma doença muito pior, que é o pecado. O papel da igreja é pregar arrependimento de pecado. Se a gente não tratar a raiz do mal, que é a transformação do coração do homem, o arrependimento, a gente não vê mudança. Não adianta tratar o sintoma, a gente precisa tratar a doença. E o papel da igreja é pregar contra a doença. É pregar contra o pecado. É pregar sobre a ira de um Deus contra os nossos pecados. E que por meio da sua graça nos alcança e nos transforma constantemente. Seguindo então, retomando, nosso objetivo é entender como o adultério é muito mais profundo do que parece. É muito mais grande do que parece. A imoralidade sexual se dá de várias maneiras, de várias formas, e precisamos reconhecer que sem a graça de Deus, nós não vencemos a luta contra a imoralidade sexual. Nós somos carentes da graça de Deus. Sozinhos nós não conseguimos vencer. Nós precisamos da ação de Deus. É uma batalha que dificilmente venceremos sozinhos. Nós precisamos reconhecer isso. Precisamos ter essa consciência. Nossos corações são completamente inclinados para isso. E por isso necessitamos de Deus. A imoralidade sexual, queridos, e eu disse que era um tema polêmico, mas eu preciso falar, começa principalmente com a pornografia. Quase nenhum de nós está imune a ela. Não adianta se enganar, porque a pornografia ela não está somente nos vídeos de sexo explícito, mas ela está nas redes sociais, ela está nas novelas, ela está nos filmes, está nas séries, ela está em todo lugar, está nos anúncios de TV, no outdoor. Ninguém está imune a ela. Não tem como a gente viver uma vida, olha, hoje eu não quero ver. Não dá. Não tem como. E ela começa ali. Começa nas séries, como eu falei, do Netflix, para públicos adolescentes, para crianças. Ela é presente em todos os lugares. E isso nos leva a pornografia em si, ao material pornográfico em si, que com o advento da internet se tornou extremamente facilitado. Não precisa mais ir na locadora como antigamente. Eu lembro que quando eu ia na locadora tinha uma salinha VIP, né? Exclusiva ali só para esse tipo de conteúdo. Tinha revista na banca. Hoje não. Hoje você consegue isso com muita facilidade na internet. 24 horas por dia. A hora que você quiser. Então, como eu falei, eu fiz uma breve pesquisa e são surpreendentes os dados, queridos. 1/4 da população masculina no Brasil é viciada em pornografia. Ou seja, 1 a cada 4 homens no Brasil é viciado em pornografia. E os dados não ficam por aí. 3/4 da população masculina brasileira já teve acesso ou acessa com frequência a sites pornográficos. 3 a cada 4 homens. E você acha que é só homem? No Brasil, é o país número 1 no mundo onde as mulheres consomem pornografia. Isso se tratando de um país que tem 220 milhões de habitantes, você tem países com mais de 1 bilhão. China e Índia. E no Brasil é o país onde as mulheres mais consomem pornografia no mundo. Há algo de errado com a nossa sociedade. Há algo de muito errado com a nossa cultura. A pornografia é talvez o que há de pior da imoralidade sexual, e como eu falei, ninguém está imune a ela. E eu queria dizer para vocês que
Você que me assiste aqui ou em casa, não pense que você vai vencer isso sozinho. Não pense que você vai conseguir vencer esse pecado da imoralidade sexual sozinho. Você precisa efetivamente da graça de Deus sobre a sua vida. Você precisa efetivamente de Deus. Mas há alguns casos também a gente precisa falar de necessidade de ajuda profissional, de psicólogos que possam acompanhar durante esse processo. Mas principalmente precisamos da atuação de Deus. A pornografia está cada vez mais precoce. Como eu falei, em média, a criança de 9 anos tem seu primeiro contato com a pornografia. E às vezes nós, pais, nos cegamos e dizemos, não, meu filho não. Com meu filho isso nunca vai acontecer. Com meu filho está livre disso, meu filho está imune a isso. Não está, queridos. Seu filho vai para a escola. Seu filho vai para uma escola onde tem filhos de pais viciados em pornografia, que muitas das vezes incentivam seus filhos a assistirem pornografia. Seu filho vai para o curso de inglês. Seu filho vai para o futebol, vai para a natação. Seu filho tem um celular. Às vezes tem Instagram, Twitter, Facebook. Tem acesso livre ao Netflix. E a gente às vezes se cega. Isso trazendo para o nosso tempo moderno é um mandamento que Deus fala, olha, controlem seus filhos. Tenham acesso àquilo que eles veem, àquilo que eles assistem, as músicas que seus filhos ouvem. Precisamos ter esse cuidado. E a pornografia é algo que pouco se fala. Se hoje temos uma geração cada vez mais sexualmente ativa, é em decorrência da pornografia. Cada vez menos desejosa pelo compromisso matrimonial. Antigamente um jovem queria casar, hoje ele não quer mais. E quando casa 28, 29, 30, 31, 32. Cada vez menos se deseja um matrimônio. Cada vez menos se deseja um compromisso. Nos tornamos uma geração cada vez mais individualista. Cada vez mais que busca a sua autossatisfação, seu próprio prazer, a sua autorrealização. Uma geração cada vez mais violenta, cada vez mais agressiva, uma geração cada vez mais machista. Tudo isso em decorrência da pornografia. E a gente levaria um dia inteiro só falando dos malefícios que a pornografia traz à sociedade. Mas o nosso objetivo não é esse. A pornografia, então, é um ponto de partida para diversos outros adultérios que nós encontramos aqui no 7º mandamento. Volto a dizer, é um assunto polêmico, pastor, o senhor me desculpe. Mas a pornografia nos leva à masturbação. E antigamente isso era algo clichê. O pessoal só acreditava que só homem fazia isso. No Brasil a realidade já é outra. Cada vez mais mulheres são induzidas ao ato. A pornografia nos leva à fornicação, o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento. A pornografia nos leva à prostituição. E a pornografia é um ato de adultério na constância do casamento. A poligamia
é uma consequência da pornografia. Cônjuges não se satisfazem com apenas um parceiro. Então, a gente vê o quanto que é danoso para a nossa sociedade, a pornografia. John Piper disse em um livro a seguinte frase: o pecado da imoralidade sexual é um sintoma, não uma doença. As pessoas se entregam ao pecado sexual por não terem plenitude de alegria e contentamento em Jesus. O espírito delas não está firme, constante, inabalável. Eles hesitam, são seduzidos e cedem, porque Deus não ocupa um lugar apropriado em seus pensamentos e sentimentos. Precisamos olhar para os 4 primeiros mandamentos, entender a nossa relação. É por isso que eu sempre relembro, porque está tudo interligado. A forma de nós não cometermos adultério é tendo Deus no centro de nossas vidas, é adorando Deus da maneira como Ele determina, com o coração transformado, contrito, humilhado diante desse Deus, e certos de que a nossa motivação é que Deus enviou o Seu Filho para cobrir todo e qualquer pecado que havia em nossos corações, e aquele sacrifício na cruz foi mais do que suficiente para nos salvar de nós mesmos, salvarmos dos nossos caminhos que nos levariam à condenação, ao inferno. O sangue de Jesus cobre até mesmo o pecado da imoralidade sexual. Tudo isso que nós vimos são sintomas de uma doença chamada pecado. E não adianta falarmos sobre isso, tratarmos isso dentro da igreja, se a raiz do mal não é tratada, se a raiz do problema não é tratada. O que precisamos é da graça de Deus constantemente em nossas vidas. Precisamos de arrependimento diário em nossas vidas. Precisamos de corações contritos, corações humilhados. Porque a inclinação do nosso coração é sempre para a altivez, para a soberba. E tentamos nos enganar achando que somos senhores de nós mesmos, que nós podemos parar a hora que dá, a hora que quisermos nós podemos deixar de pecar, basta a gente querer. Nós não conseguimos sozinho. Precisamos de Deus. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da ação de Deus nos nossos corações. Precisamos nos humilharmos diante de Deus, arrependidos, suplicando pela sua graça. Conforme a gente sempre fala, a maioria dos mandamentos vem precedidos pelo prefixo de negação, com exceção de 2 mandamentos. Ou seja, isso significa que há uma ordem proibitiva, expressamente escrita por Deus. Deus sempre nos proibindo de fazer algo. E por que Ele nos proíbe e não nos aconselha a não fazer? Ele nos proíbe porque Ele sabe da nossa condição. Ele sabe que o nosso coração vai fazer. Não existe a possibilidade de não fazer. A gente luta para não fazer, mas a gente vai fazer. Não há como a gente viver uma vida 100% santa. A gente busca a santidade, mas é impossível para o nosso coração não pecar. Porque se fosse possível não pecarmos, não precisaríamos de Cristo. Bastava com que nós nos esforçássemos e nós salvaríamos a nós mesmos. Mas nós necessitamos dele. Mas para toda ordem proibitiva, há também uma ordem positiva. Há também uma bênção, uma dádiva que acompanha cada mandamento. E nesse mandamento, o objetivo de Deus ao estabelecer isso, era principalmente nos guiar
nos levar a uma vida de pureza sexual, nos levar a uma vida, ao prazer da bênção matrimonial. O casamento é uma bênção de Deus. O casamento é uma dádiva de Deus. E falar, em primeiro lugar, da pureza sexual é muito mais do que aquilo que externamos com nossas ações e nossas palavras. É muito mais profundo, é muito mais amplo. De nada adianta não externar qualquer tipo de imoralidade. Mas enquanto isso, os nossos corações desejam ardentemente a imoralidade sexual. O que precisa ser transformado é o nosso coração. Então a pureza envolve ações, envolve palavras, mas envolve também pensamentos e desejos. O que contaminam nossas ações é aquilo que está dentro do nosso coração. E a Bíblia tem várias referências sobre isso. A boca fala o quê? O coração está cheio. Nós externamos aquilo que o nosso coração reflete, aquilo que o nosso coração deseja. A Bíblia fala também no Evangelho que no nosso coração procedem os maus desígnios. Jesus fala isso, coração do homem procede os maus desígnios. Tiago vai dizer na sua carta que as nossas tentações têm origem na cobiça, e essa atrai e seduz o homem. A cobiça, por sua vez, dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. São diversas referências bíblicas. O que Tiago estava tentando dizer é que a impureza sexual começa não nos nossos pensamentos, mas nos nossos corações. E aí então nós começamos a pensar nisso, e uma vez pensando nisso, nós começamos a desejar isso, e uma vez desejando isso, nós começamos a externar isso. Nossas ações refletem aquilo que os nossos corações desejam. O que precisa ser confrontado, o que precisa ser transformado, são os nossos corações. Por isso a imoralidade sexual é tão autodestrutiva. Ela nos conduz à morte. E a forma, queridos, como guardamos o nosso coração da impureza sexual, está descrita no Salmo 119, se eu não me engano, versículo 11, quando o salmista diz: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se quisermos vencer esse pecado, é com a palavra de Deus. Se quisermos vencer qualquer pecado, é com a palavra de Deus. Mas como vencermos se não nos dedicamos a ela? Se não a lemos? Se não a procuramos? Quando muita gente vai lá naquele nosso horóscopo, aquela caixinha de promessas, tira um versículo ali bonito por dia, e tá bom, está suficiente. A palavra de Deus é o que nos fortalece nessa luta, é o que nos molda. A palavra de Deus é o que transforma os nossos corações. A palavra de Deus é o que nos dá forças para vencermos, é a única maneira de vencermos o pecado da imoralidade, é a única maneira de vencermos a pornografia, é enchendo os nossos corações, guardando os nossos corações a palavra de Deus. O segundo aspecto para o qual Deus nos guia, depois da pureza sexual, é para a bênção do matrimônio. O casamento, quando debaixo dos princípios bíblicos, quando debaixo das orientações bíblicas, dos preceitos bíblicos, se torna uma bênção na vida de homens pecadores como nós, homens e mulheres. Quando dois pecadores se unem, compreendendo muito bem o seu papel, compreendendo muito bem os seus deveres, compreendendo muito bem os seus propósitos, é um verdadeiro privilégio, um presente de Deus. O casamento, dentro da nossa perspectiva cristã,
é a relação amorosa entre um homem e uma mulher, sob orientação e direção de Deus. Isso é algo que todo mundo sabe. E essa relação, queridos, foi projetada, ela teve origem, ela teve início a partir do próprio Deus. Como eu falei, Deus olhou para Adão e viu, não é bom que o homem esteja só. Então a origem do casamento, a origem da família é o próprio Deus. E o casamento é um propósito de Deus para nos auxiliar também a vencer a luta contra a imoralidade sexual. Mas não é a solução. Muitos jovens hoje se enganam. Se eu casar, eu resolvo todos os meus problemas. Jovens viciados em pornografia, se eu casar, eu resolvo o meu problema. E muitos casamentos são destruídos por conta da imoralidade sexual. Famílias são desfeitas por conta da imoralidade sexual. Casamento é uma bênção. Ele nos auxilia, mas casamento não é a solução. A solução é a transformação dos nossos corações pecaminosos. Cristo é a solução, o Evangelho de Cristo é a solução para a nossa doença, chamada pecado. Para nós concluirmos, talvez você que esteja nos assistindo, esteja enfrentando problemas com esse mandamento, problemas com o adultério, problemas com a corrupção do corpo, a corrupção do coração. Talvez você que esteja aqui ou nos assistindo em casa, esteja enfrentando lutas contra a imoralidade sexual, contra a pornografia. Talvez esteja sendo dominado por isso, talvez isso esteja consumindo os seus pensamentos. O 7º mandamento é específico contra essa imoralidade sexual, contra a corrupção sexual. Corrupção essa que somos extremamente inclinados para ela. Somos extremamente inclinados, mas há uma saída, há uma solução, há uma forma de vencer isso, e a solução é Cristo. A solução é a graça de Cristo. A solução é a transformação que Cristo pode fazer no coração do homem. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos confessá-los diante desse Deus, o Deus verdadeiro. Precisamos virarmos as costas para os nossos pecados. O desejo de Deus, queridos, é que nós sejamos libertos da imoralidade. E Ele sabia que o nosso coração seria inclinado a isso. E por isso então Ele escreve esse mandamento. Ele sabia também que teríamos dificuldade, mas eu quero dizer para você que não há pecado algum oculto ou revelado que não possa ser alcançado e transformado pela graça de Deus. Não há pecado algum oculto ou revelado que não possa ser alcançado pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz. Quem nos justifica é Deus. Quem transforma os nossos corações é Deus. Quem perdoa os nossos pecados é Deus. Que o Senhor nos ajude, queridos, a preservar as nossas mentes e nossos corações, e nos ajude também a nos libertar do pecado da imoralidade sexual. Que Deus nos abençoe. Senhor, graças te damos, ó Deus, porque quando olhamos para as tuas escrituras, nós podemos crer que o sangue de Cristo cobre todo e qualquer pecado. Nesse momento, ó Deus, nós pedimos que a tua graça nos alcance, que a tua graça, ó Deus, alcance cada coração, e que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer e nos fazer vencer esse pecado, para que nós possamos glorificar o Senhor, para que nós possamos viver uma vida de pureza sexual, não para nós, mas para a glória do teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.